Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar ensinos de Jesus com pesquisas científicas do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os adversários. E para a nossa primeira reflexão, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz guie os nossos passos, pensamentos, as nossas atitudes para, de fato, buscarmos crescer, evoluir e sermos melhores. Ilumina aqueles que nos rodeiam, aqueles que mais precisam e que façamos luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem, para a primeira reflexão e leitura de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 25. Sê benevolente depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e sejas lançado na prisão. Adversários e delinquentes. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários para que a nossa oração se dirija a Deus escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou, mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhe possamos abraçar o quadro integral de opiniões. Há companheiros, porém, que atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum cargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam nos nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condômitos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral, se vemos um dele ateando fogo no prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deve instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sobre a jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com teu adversário. Mas no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não esqueceu-se de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Que assim seja. Bem, olha para vocês verem que interessante essa reflexão que Emmanuel nos traz. O que ele resume a ideia de lidar com os adversários? E como fazer esse trabalho, esse esforço, que não é simples, sem criar desavenças e maiores problemas, brigas, porque isso é exatamente o que Jesus nos ensinou a não fazer. Ele vem nos ensinar o quê? O meio termo, o caminho do meio, que é a maior virtude na maioria das situações de dificuldades que a gente tem, nos dilemas da vida. A maioria das vezes, o melhor é o meio termo, o meio do caminho. E o que seria aqui nesse caso? Bem, Jesus nos ensina que nós devemos nos reconciliar com os nossos adversários,
que nós devemos aproveitar as oportunidades. E nós sabemos que muitas vezes nós não fazemos isso e deixamos passar as contendas, nós vamos levar isso para outras existências, para outros planos, e sabe-se lá quando nós vamos ter a paz de resolver uma situação com um determinado adversário, que é nada mais, como dito ali, uma pessoa que tem ponto de vista e pensamento diferente do nosso. Isso não quer dizer que seja uma pessoa ruim, não quer dizer que seja uma pessoa errada. Muitas vezes nós podemos ter pontos de vista de um determinado ângulo errado e a pessoa, por outro ângulo, pode estar correta. Portanto, não nos cabe achar que só o nosso ponto de vista é correto. Bem, sabendo isso, tendo essa noção de equilíbrio, de meio termo, o que se espera e o que Emmanuel nos ensina? Que a gente busque lidar com os adversários de forma a respeitar, não criar contendas, mas ao mesmo tempo sem prejudicar a vida comum e a nossa própria existência como um todo. Ele deixa claro ali em exemplos, se um delinquente vai jogar veneno na água que vai contaminar várias pessoas e pode matar e intoxicar e deixar várias pessoas doentes, nós não vamos interferir ou aconselhar ou denunciar? Claro que estaríamos errados, né? Não é caça-briga, mas ao mesmo tempo não é deixar que as coisas que são muito ruins passem desapercebidas. De outra forma que dito, se você está vendo ali um furto, um roubo, alguma coisa, e aquilo pode prejudicar outras pessoas ou gerar uma situação pior, né? E você tem a condição, em segurança, claro, de auxiliar, de prestar uma informação, de denunciar de alguma forma, façamos o que é certo, o que a nossa consciência moral, o que Jesus nos ensina, que é o amar. Só que nesse caso não é amar só a nós, não é também amar somente ao adversário, mas amar a sociedade, aquilo que faz bem para o coletivo também. Portanto, equilíbrio, meio termo, meio do caminho, mas nunca deixar de agir. Portanto, o que nós temos que fazer? Amar os nossos inimigos. Sim, entrar o mais rápido possível em entendimento, quando é possível, com os nossos adversários. Sim, mas sempre respeitando o bem maior, o bem comum e buscando o meio termo, o meio do caminho nas situações desafiadoras. É isso. E dentro do contexto apresentado, nós temos também o nosso querido livro Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. O tópico de hoje é os maiores adversários do Espiritismo. Os maiores adversários do Espiritismo são aqueles que muitas vezes nem vemos em nosso meio, pois se escondem muito bem. Introduzidos em nossos corações, vivem por trás de razões que não existem ou se encarnam de necessidades ilógicas. Listamos alguns deles para que os evitemos, pois nós mesmos é que damos guarida e forças para eles agirem. O orgulho é o primeiro deles. Vive em nossos corações, não permitindo que a aceitação e a compreensão façam parte do movimento. O egoísmo logo depois se apresenta. Impersonalismo aborta inúmeras possibilidades de ação da causa superior. Também surge a vaidade, que se diz a melhor ou diz não precisar dos outros. A preguiça, que fala em não querer ouvir e servir. O comodismo, que age se quiser. A indisciplina, que faz como quer e não como deve, como precisa. Ao pensarmos que os maiores empecilhos vêm de fora para dentro, impedindo que o movimento cresça e cumpra seu papel, estamos muito equivocados. Façamos uma reflexão em nosso íntimo e descobriremos que bem sempre através de nós mesmos o Espiritismo encontra dificuldade de ser compreendido e aplicado, pois ele é por si só uma luz que não se apaga. Que assim seja. Bem, esse texto vem falar sobre fatores que podem ser adversários do crescimento do cristianismo, das ideias de Jesus, e do Espiritismo, e especialmente também da nossa própria vida, da nossa existência. O orgulho e a vaidade,
disparados aí os primeiros da lista, né? Quando nós achamos que não podemos pedir desculpa, reconhecer que temos falhas e deixamos o outro sempre achar e discutir que o outro está errado ou está menor, como a gente acabou de refletir no Evangelho, né? O meio termo é muito correto e nós não devemos nunca achar que nós temos a razão sempre. É um trabalho que todos nós temos que fazer na nossa intimidade, pois o orgulho ainda é uma das maiores chagas da humanidade e dificilmente nós vamos vencê-lo tão rapidamente, né? Muito difícil. A vaidade, onde nós achamos que só o nosso, olhamos para nós, cuidamos de nós e esquecemos do coletivo, né? E aí é perigoso, porque o egoísmo que vem nessa sequência acaba nos levando a derrotas, a quedas. E aí entra a preguiça e várias outras situações que podem nos levar situação abaixo, elevação moral abaixo. E não é só a questão de não evoluir, é que nós vamos nos sentir mal. Não tem como, quando a gente está agindo errado ou deixando de fazer o que precisa, o sentimento de não crescer, de não fazer o bem, a nossa ética, a nossa moral, a nossa centelha divina, o nosso eu divino vai gritar, vai chamar. Nós vamos precisar em algum ponto ajustar os ponteiros, que seja o quanto antes, que seja nessa vida, para sofrermos menos na frente. O Ricardo hoje estava fazendo uma reflexão muito interessante. Não fazer as coisas que são necessárias também gera dor, ou seja, a inércia, o não trabalhar para ser melhor e melhorar, gera muito sofrimento. Então, se tem dificuldade em fazer esforço para ser melhor, para fazer o correto, vai ter muito mais dificuldade também em ficar sofrendo quieto, sem agir. Portanto, façamos a escolha correta, que é o esforço contínuo, mesmo que pequeno, mas contínuo, de melhora. Para nós e para os outros, né? Sem egoísmo, controlando o nosso orgulho e vaidade. Bem, e dentro desse contexto nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Mantenha seus inimigos por perto. 2 pontos, colaborações adversárias melhorarão a ciência comportamental. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Applied Research in Memory and Cognition, que quer dizer Jornal de Pesquisa Aplicada em Memória e Cognição, pela primeira autora, Corey Clark, e último autor, Philip Tetlock. Bem, o que esse artigo científico traz? Ele traz a ciência comportamental, que é o estudo das nossas ações, comportamentos, e como o estudo, a ciência, a pesquisa, pode refletir em nossas vidas e como isso evoluiu e vem evoluindo ao longo dos anos. O que se mostra é que, se nós queremos evoluir de verdade, dar passos mais concretos e termos uma maior eficiência de comportamentos, de como agir, de ser melhor de verdade, nós temos que, tanto para a ciência quanto para a nossa vida, buscar lidar e aprender com os nossos inimigos, com os nossos adversários, com aqueles que pensam diferentes. Porque toda vez que nós forçamos e avaliamos de uma forma real, sincera, e no caso da pesquisa científica, as ideias adversárias às nossas, nós estamos aprendendo e vamos desenvolver ferramentas que possam contestar aquele ponto de vista que somos contrários e, ao mesmo tempo, aprender que existem pontos de vista corretos que nós não, muitas vezes, concordamos ou que desconhecemos. Então, é só através da associação das adversidades, dos adversários, e aprendendo com isso e com eles, é que nós temos a capacidade de acelerar a nossa evolução comportamental, o aprendizado, a pesquisa e a ciência. Que nós possamos, então, trazer isso para as nossas vidas, aprender que adversários existem e nós somos o nosso maior adversário quando nós deixamos de fazer aquilo que precisamos e nos entregamos somente às nossas sombras, ao nosso ego, ao nosso eu humano e deixamos de esforçar para fazer brilhar o nosso eu divino. Dá trabalho, tem dificuldades, mas vale a pena, porque ficar parado também dói, também gera dores e dificuldades. Façamos então a nossa parte. Vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, que a Tua luz
se faça em nosso coração e que possamos crescer e aprender em cada passo dessa jornada. Abençoe a cada irmão que nos rodeia, aqueles que mais sofrem e que juntos possamos fazer um mundo melhor. Saibamos respeitar as diferenças e diversidades e aprender com os nossos irmãos que nos rodeiam, que pensam igual e os que pensam diferente. Que assim seja. Gratidão a vocês mais uma vez pela oportunidade de conversarmos. Namastê. Até a próxima.